de número 6. Gênesis capítulo de número 6. Antes disso, com todo respeito, hein? Aproveita não. Dá uma cheirada, né? Como assim? Perfumada, hein? Todo respeito. Tá cheiroso? Tá cheiroso? Cheiroso. Eu quero compartilhar com você uma breve palavra nesse nosso primeiro encontro, né, da Viva Jovens de 2013. Ano em que o Senhor vai fazer muitas coisas na sua vida, amém? Amém. Ano que muitos vão passar em concursos públicos. Amém. Serão promovidos nas suas empresas. Amém. Vão comprar seus carros. Amém? Amém. Vão deixar o ônibus final. Mas não, vou comprar o carro. Eu tenho que aprender a dirigir. Deus. Fala, papai. Amém? Muitos vão se casar. Amém. Ó, deixa eu só lembrar uma coisa. Vocês que vão casar, e se sou eu que vou fazer o casamento, tem que me marcar, tá? Pode chegar assim, semana que vem é meu casamento, pastor. O que eu vou fazer? Eu tenho que vir marcar na agenda da igreja para a gente poder fazer um negócio legal, hein? Vai ser um ano tremendo na sua vida. Amém. Eu creio, eu tenho profetizado, eu tenho conversado com o pastor Serginho, né? Nesse período aí que a gente vai construir o nosso tempo. Eu tenho conversado com o Sérgio algumas coisas que a Bíblia fala, e a Bíblia diz que são jovens que têm força. Eu não estou aqui falando dos velhinhos, não, mas nós temos força, amém? E eu creio que todos os recursos necessários para a construção do templo, Deus vai usar muito a vida dos jovens. Glória a Deus. Deus vai usar muito você, muito. Você pode ter certeza disso. Se a gente aprender, né, sobre a fidelidade naquilo que nós temos hoje, Deus com certeza vai colocar você em lugares ou em emprego, vai abrir portas que vão olhar para você e falar assim, mas aquele garotinho é isso mesmo. Aí você vai fazer isso mesmo, sou eu mesmo. Amém? Porque promessa de Deus para a sua vida. Promessa de Deus. Deus vai abrir portas. E talvez você pense assim, pastor, mas a porta está fechada para mim há muito tempo. Eu quero dizer uma coisa para você, aprenda a tomar a decisão certa. Eu quero falar nessa primeira noite de encontro sobre decisões. Amém? Alguém aqui já se arrependeu de alguma decisão que você tenha tomado um dia? Levanta a mão. Eu quero ver você com a mão levantada. Glória a Deus. Então a gente está no lugar certo. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 6, a partir do versículo 13. Diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora. E desta maneira farás 300 côvados de comprimento da arca, 50 côvados da sua largura, 30 côvados da sua altura. E farás na arca uma janela de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, seguros e terceiros, porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. Repita comigo. Tudo, mais forte, vai. Tudo que há na terra morrerá. Amém? O título da mensagem nessa noite, e parece ser engraçado, mas não ri muito não, porque na hora você pode ter que se machucar. Qual é a sua decisão? Mau cheiro ou a tempestade? Pergunta para o teu irmão, o que você prefere? Mau cheiro ou a tempestade? Amém? Eu fiz questão de começar o primeiro A Viva Jovem do ano falando sobre decisões. Por quê, pastor? Porque desde o Éden, lá no Jardim do Éden, Deus começa a dar ao homem opções de escolhas. Deus começa a dar direções para o homem, onde o homem teria que tomar para si a decisão de
qual direção, por qual caminho ele andaria. E a primeira coisa que nós precisamos aprender nessa noite, meu irmão, é que as nossas escolhas vão determinar o tipo de vida que nós queremos. Repita comigo isso, diga. As minhas escolhas vão determinar o tipo de vida que eu quero. Amém. Você está entendendo? Amém. Eu não ia falar, mas vou ter que falar. Essa semana eu fui me pesar. E eu pensei que eu estava pesando um certo peso. E quando a balança, eu subi na balança, quando eu vi, eu falei, sangue de Jesus, o que é isso? Eu falei, Jesus, tem alguma coisa errada. Eu perguntei para você, a balança está errada? Ela falou assim, não, é digital, não está errado. Tem demônio escondido dentro. E a pastora Moisés já tem falado um tempo, meu filho, você está comendo muito. Poxa, filho, porque assim, a gente chega em casa, começa a fazer comida e a gente vai fazendo, aí não traz um negócio para mim na igreja. A Isabela, por exemplo, traz doce para mim, mas eu trouxe doce para você. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não. Sabe aquela coisa tentadora? Eu digo para o João assim, irmão, uma olhada tu pode dar. A segunda, toma cuidado, a terceira já está em pecado há muito tempo, não sabe. Então olhando assim, poxa, bonita aquela. Jesus, que é isso? A terceira olhada já é cobiçada, não tem jeito. É a mesma coisa com a comida. É a mesma coisa com a comida. Você vai, compra um negócio para comer, aí deixa na geladeira, aquele um pudim, um pavê, sei lá, um franguinho, aí bolinho de chocolate. A pastora Marisana não quer que eu engorde, mas ela ontem comprou uma torta de nozes desse tamanho. Eu que mais gosto é nozes. Ela botou aqui para mim e comprei. Falei, para quê? Ela não come, Júlia não come. Ela está beliscada, é para mim. Só pode ser para mim. Aí eu não posso reclamar, né? Porque assim, eu sou fruto das minhas escolhas. Às vezes a gente fica pensando assim, pastor, eu já estou com 30 anos, ou pastor, eu estou com, já passei um pouquinho do carro da Boa Esperança, poxa, nada está certo na minha vida, eu não consigo emprego, não consigo nada. Aí a gente podia lembrar que lá atrás, quando a gente era molequinho, a mãe da gente falou assim, estuda, faz um curso. Aí a gente tinha desculpa, hoje, por exemplo, se você for no computador, abrir lá no Sebrae, tem um monte de curso que você pode fazer. Um monte de coisa você pode fazer, um monte de especialização que você pode fazer. Mas a gente insiste em querer dar uma desculpa no momento que a gente está vivendo hoje. Irmãos, nós somos fruto da nossa escolha. Não adianta. Quando eu perguntei assim, quantos aqui já se arrependeram de ter feito uma escolha, uma decisão? Todo mundo levantou a mão. Porque é verdade. Se nós pudéssemos voltar atrás, alguns anos, a gente poderia ter optado por outro caminho. Porque a vida é assim. A vida é uma vida de decisões, a vida é uma vida de escolhas. E eu quero dizer para você, toda decisão que você tomar vai decidir o seu destino. Ninguém entra num táxi e diz assim, você vai para onde? A qualquer lugar. Não, você já entra tomando. A gente já acorda tomando uma decisão. Levanta ou não levanta a cama? Abra ou não abra? Você já ficou acordado com o olho fechado? Você abriu assim, quero. Aí o relógio tá. Tem gente que tem 3 relógios. Um para cada terra, do outro 15. Aí estão deixando sonequinha. Tem 10 e 10. Aí decidimos, levantamos. Outra decisão, vou escovar o dente no corpo. Aqui, graças a Deus, será que tem? Dá um basta, meu irmão, vai. A gente decide. Aí a gente escovou o dente. Aí a gente vai decidir que roupa vai colocar. Ou será que alguém sai pegando a mão e tudo quanto é? Não. Qual roupa eu vou colocar? O homem errado, né? O homem pegou o pato do outro. Agora, a mulher,
sei. Por exemplo, na cama de nenhuma moça aqui deve ter umas 3 peças de roupa. Quando você chegar na igreja, você vai botar no lugar. Essa aqui não, essa aqui não. Né? A gente deixa para botar no lugar quando a gente volta do culto. Você está entendendo? Escolhas. Escolhas. Nós estamos sempre diante de uma decisão. Diante de uma escolha. E a gente precisa entender que a caminhada da nossa vida começa com o primeiro passo. Porque o grande caminho que Deus trilhou para nós vai depender de um passo. E esse passo somos nós que damos. Porém, eu quero te dizer uma coisa muito interessante. Quando você tem que fazer uma escolha e não faz, você já fez a escolha há muito tempo. Você já escolheu então fazer a escolha. Ou seja, a nossa vida inteira é tomada por decisões. E a gente precisa aprender uma coisa, irmãos. Para de colocar na conta de Deus as decisões que você tomou. Para. Porque a responsabilidade das nossas escolhas pertencem a nós e não a Deus. É por isso que eu queria que você entendesse uma coisa nessa noite. Vale a pena assumir riscos quando Deus te dá uma direção. Vale a pena correr. Vem, abaixa um pouquinho. Vale a pena correr riscos quando é Deus quem te dá a direção. O que estava acontecendo com Noé? A Bíblia diz que Deus olha do céu, e vê que a terra estava numa tremenda, numa bagunça. Violência, imoralidade, de todos os tipos. Em toda a área sexual havia imoralidade na terra. Blasfemavam contra Deus. Eram ingratos com relação ao Senhor. A Bíblia diz que Deus ficou irado. Em algumas traduções diz assim, ó, Deus, tomado por ira, resolve acabar com tudo que tinha vida na terra. Só que ele encontra quem? Encontra Noé. E coloca diante de Noé uma decisão. Noé, constrói uma arca, coloca tudo quanto é animal dentro dessa arca, tudo quanto é animal. E aí, depois que você colocar tudo quanto é animal, você vai fazer uma janela na arca. Você consegue entender? Uma janela na arca e tudo quanto é animal dentro? Hein, Marcelo? Elefante, zebra, leão. E eu costumo dizer o seguinte: à medida que você come, é a medida que você libera. Está entendendo? Tem jeito. Comer 1 quilo, 1 quilo vai embora. Não dá para ficar 1 quilo dentro de você. Certo? Olha para mim aqui, por favor. Olha para mim. E aí, Noé tinha que optar. Qual era a opção de Noé? Passar a vida inteira, ou passar 40 dias num lugar fedorento. Olha para mim aqui. Dá para olhar para mim? Ou Noé ia passar a vida num lugar fedorento, 40 dias num lugar fétido, ou ele optaria pela tempestade. Porque na tempestade não ia feder nada. Certo? Certo ou não? Certo ou não? Aí eu vou dizer para você. Você sabe o que tipifica a arca de Deus? Quem sabe o que tipifica a arca de Deus? A arca de Deus tipifica a igreja. Amém? Olha para mim, por favor. Olha para mim. Olha para mim. Eu farei o que for preciso. É bom que você sinta o que você está sentindo. Pode ficar tranquilo que eu sinto mais do que vocês. Eu consigo captar esse cheiro mais do que vocês. Eu e alguns aí, né? Eu estou sozinho nessa hora, né? Tem as largos, tem os largos. Né? Agora olha para mim. Presta atenção, isso é proposital. Hein?
Porque a arca de Deus tipifica a igreja, tipifica as direções de Deus na nossa vida, tipifica a palavra de Deus. E muitos de nós estamos optando em ir para a tempestade ao invés de se confrontar com o mau cheiro. Você está entendendo? É mau cheiro por quê? Porque, irmãos, os seus defeitos e os meus defeitos não cheiram bem. Mas se nós estamos dentro da igreja, é seguro. Você pode não ter um estereótipo de alguém que ficou na tempestade. Sabia? Porque o que é tempestade? Tempestade são as coisas do mundo. E lá no mundo, o cara é bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, definidinho. Mas é do mundo. E no mundo não tem segurança. Porque a Bíblia diz que Deus ia fazer chover tanto que ia destruir as coisas do mundo. Ainda assim é hoje, irmãos. O que Jesus está dizendo é: pode não ter um cheiro agradável, mas é a igreja. E na igreja a gente está seguro. Na igreja a gente tem o quê? A mão de Deus sobre nós. Amém. Amém? Amém. Só que nós estamos optando, irmãos. Nós estamos escolhendo as tempestades. Desculpa, quantos de nós, muitas das vezes, optamos pelas coisas do mundo, achando que as coisas de Deus, pô, isso não é legal, pô, isso não é bom, entre aspas, é mal cheiroso, mas é a escolha certa, é a decisão certa que eu e você precisamos tomar. Eu vou repetir, olha. Vale a pena assumir riscos com Deus. Jesus assumiu riscos. Você quer ver uma outra pessoa que assumiu risco? Zaqueu. Zaqueu estava bem na tempestade, estava cheio de dinheiro, roubava todo mundo. Um dia Jesus passa por um lugar, ele resolve descer da árvore, Jesus entra na sua casa e lá Zaqueu assumiu o risco. Qual era o risco que Zaqueu assumiu? Zaqueu era um cara bem conceituado na praça, mas ele assumiu o risco de deixar de ser um coletor de impostos, um cara conceituado, para ser um seguidor de Jesus. É um risco. É um risco de as pessoas deixarem você, é um risco das pessoas te fazerem chacota com você. É um risco, mas vale a pena. Eu prefiro o mau cheiro do que viver na tempestade. Sabe? Nós precisamos entender que não temos o estereótipo do mundo, mas é seguro. Outro dia eu estava conversando, semana passada, carnaval foi quando? Uma semana depois do carnaval eu estava conversando com uma jovem da igreja. Ela falava, pastor, que dificuldade, pastor, não consigo arrumar ninguém. O menino da igreja não são muito bonitinhos, né? Porque, poxa, pastor, eu conheci um rapaz, puxa vida, que menino bonito, pastor. Eu falei assim, mas é do mundo. Tinha que ser violento. Eu quis ser violento. Tinha que ser violento. Aí eu falei, irmãos, aí eu falei para assim, irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que você vai ter segurança? Você acha que você vai ter segurança, por exemplo, quando tiver com 3 meses de namoro, 4 meses de namoro, que aquela combustão, sabe aquela combustão? Sabe o que é a combustão? Aquela mistura de gases que começa a dar aquela explosão, aquele negócio subindo por dentro das nossas entranhas assim, e vem por dentro. Você acha que ele vai conseguir te respeitar? Você acha que ele vai conseguir deixar você ficar vindo aos cultos? Ou vai vir para o culto contigo? Mas tem crente que é pior que gente do mundo. Eu estou falando de crente. Porque aquele que é crente sabe respeitar. Tem temor do Senhor. Sabe? A gente precisa entender aquela moça bonita, né? Padrão aí das belezas do exterior. É seguro. Pensa comigo, é seguro. Você é um crente, né? Ali conheceu lá na faculdade, no trabalho, uma moça bonita, que não conhece Jesus. Imagina você indo, né? Para a praia com ela. Tu acha que ela vai colocar? Não vai. Você vai ficar assim, Senhor, o que é isso, Senhor?
Ou você vai ficar de óculos escuros a vida inteira, ou você vai ficar tomando sol nas costas com a cara na areia. Se você for crente. Se você não for, você vai perguntar assim, você vai ver isso tudo vai para o céu, Senhor. Não é para vocês. Sabe? São coisas que a gente precisa optar. Ou eu fico dentro da arca e assumo esse cheiro ruim, porque deixa eu me dizer uma coisa, o cheiro ruim passa. O cheiro ruim passa, mas aí já não é mais do negócio, é de alguém aí. Alguém aproveitou o ensejo e está liberando, né? Aqui já parou, sabe? Você está entendendo? A gente precisa decidir, irmão. Eu e você, como igreja, precisamos decidir. O que a gente vai, como é que a gente vai encarar esse ano que começa? Como é que a gente vai encarar as coisas que já estão se levantando contra nós? Como é que a gente vai encarar? A gente vai optar em fazer o que Deus tem preparado? A gente vai optar em entrar na arca? A gente vai optar em assumir riscos? Ou a gente vai correr o risco de ficar muito tempo na tempestade e permitir que os nossos sonhos afundem, nossos projetos morram? Qual é a decisão que nós vamos tomar? Qual é a decisão que eu e você precisamos tomar? Enfrentar o mau cheiro? Irmão, 40 dias, Deus disse para Noé, 40, ficou 360. Eu pergunto, morreu alguém dentro da arca? Morreu? Passaram necessidade dentro da arca? Não. Ah, pastor, fizeram estoque para 40 dias e 40 noites. 40 dias. Ficaram 360. Você já leu alguma coisa na Bíblia de que Noé saiu de lá com problema de estômago? Não. Deus supriu. Quando eu e você tomamos a decisão de seguir o que Deus tem para a nossa vida, Deus vai nos suprir em todas as áreas. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente precisa tomar essa decisão. Amém. Aonde você vai querer chegar daqui a 5 anos? Aonde você vai querer estar daqui a 3 anos, 2 anos? Então nós precisamos tomar a decisão certa. Precisamos aprender a ter segurança naquilo que vamos escolher, se vai abençoar ou se não vai abençoar, se vai engrandecer o nome do Senhor ou não. Decidir por Jesus, meu irmão, algumas vezes vai parecer loucura. Numa sociedade hoje, é loucura o jovem ficar sem transar, só transar depois do casamento. É loucura. O que é isso, pastor? É loucura. Mas eu te digo, é seguro. Pastor Josué Gonçalves tem uma frase que diz assim: sexo seguro é transar só com a sua esposa. Qual a esposa? Entendeu? Então, tome a decisão certa. Tome, escolha, faça as escolhas certas. Arrisque. Arrisque de acordo com... Irmão, desculpa lhe dizer uma coisa, mas você vai ouvir constantemente eu falar sobre isso aqui. Sabe por quê? Porque eu sei que ninguém aqui vai poder um dia dizer assim, pô, eu não sabia. Meus filhos me vão entregando isso desde que nasceram. Desde que nasceram. Só vão errar se eles quiserem. Porque até em casa eu falo isso. Com o Júlio, com o Pedro, até em casa. Só vão errar se quiserem. Só vão errar se quiserem. Porque eu tenho mostrado o caminho. Aqui, vai para cá. Ó, toma decisão. Quer chegar lá na frente? O caminho é esse. Vamos lá. Deus está dizendo para nós isso hoje. Deus está falando comigo, sabe? Às vezes a gente pensa assim, pô pastor, você ainda tem que fazer algumas escolhas? Tem.
Só para você ter uma ideia, para comprar o nosso local, eu tive que fazer escolhas. Ou eu ficava aqui na rua, naquela oficina, que desde que nós chegamos aqui, eu e pastora, passamos a vida inteira orando por aquela oficina ali. Você acredita nisso? A gente dizia aqui, ó, a igreja vai ser naquela oficina ali, eu vou usar o prédio como administrativo e o tempo vai ser ali, orando. Fui lá, ungi colo, botei pé, entrei, pisei e tal, agora vai ser agora, meu Deus e tal. Mas sempre ouvindo Deus falando. Sempre ouvindo Deus falando. Decisão, meu. Você tem que tomar uma decisão. E saber assim, a decisão que eu vou tomar vai honrar o nome do Senhor? A decisão que eu vou tomar vai engrandecer o nome do Senhor? Se for engrandecer o nome do Senhor, arrisca. Vai. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer assim, não. Eu não vou passar as paradas, passar a balada não, porque eu sou crente. Ih! Tá crente? Que isso, rapaz? Só uma baladinha, só um negócio, né? Só um negócio, uma noite só. Uma musiquinha, essa musiquinha, não tem nada a ver. Não, pra mim não dá não, pra mim não rola não. Pra mim não dá, foge. Corre. Não dá mole. Ainda que as pessoas se afastem de você, como se você tivesse um mau cheiro, é melhor estar mal cheiroso dentro da arca do que estar cheirosão na tempestade. Então eu e você precisamos tomar essa decisão. Eu botei uma frase aqui assim, né? Eu botei entre aspas, talvez eu não consiga expressar o que eu gostaria de expressar, mas eu botei assim, nem tudo que cheira bem é seguro. Ou seja, nem tudo aquilo que parece que é seguro. A gente precisa ser criterioso. Irmãos, posso dizer uma coisa e eu vou encerrar dizendo isso para você. Aprenda a ser criterioso. Se ficou 3 anos sem namorar, pode ficar 3 anos e 1 mês. Não fica agarrando qualquer coisa que aparecer não. Senhor, em nome de Jesus, apareceu, Senhor. Seja criterioso. Porque tem gente que fala assim, Senhor, eu queria louro, de olho azul, assim, definidinho, pá, né? Que seja estudioso, que queira crescer, que vá me sustentar. Como diz a canção, eu sou daquele amante à moda antiga. Eu não gosto de ser sustentado por ninguém, não. Eu gosto de chegar na conta e pagar. Eu gosto de dividir conta. Moça, mete o pé. Você é miserável, você dividir a conta contigo. É tudo com ele. Aproveita de logo assim, é tudo contigo. Quer beijar minha boca? É tudo contigo. Dividir conta? Onde é que já se viu isso? É isso aí. Entendeu? Me conta, sua conta? Que é isso? Nada disso, é tudo com ele, meu. Depois que casa é outra coisa. Depois que casa, entendeu? Depois que casa dá uma dividida. Quem foi? Não, que? Não, que é tudo com ela? É dividido? Que venzinho nada. Não, fala pra ele, tudo pra ele. Pode falar, bicho, tudo por tua conta. Tá entendendo? Aí a gente bota lá um monte de pré-requisito. Aí fica 1 ano esperando, 2 anos, 3 anos. Aí parece um moreninho, duro que não quer estudar. Aí você fala assim, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer, eu estou entendendo. É isso. Seja criterioso. Sabe? Aquela coisa que vem a mim de maneira eu lançarei fora, não é isso não. No contexto não diz para isso não. Continue insistindo, continue sendo. Sabe por quê? Porque amanhã isso vai dar gabinete. Vai casar com um moleque tão preguiçoso. O cara chega, pastor. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Não é recado pra ninguém, tá? Mas eu conheci um casal que os caras eram tudo pra casar. Tudo ficava, né? Pastor, precisa casar. O negócio mexe que é todo, precisa casar. Eu quero casar. Casou. Na semana da lua de mel, veio a lua de mel, semana, o cara vai lá pra minha casa jogar videogame com o Pedro. Falei assim, não tem um negócio
assim para você ficar chiando da televisão. Vai pra casa, miserável. Eu videogame com um moleque de... Na época o Pedro tinha o quê? Acho que 14 anos. Eu olhava para a pastora e falava assim, não é isso não, é verdade mesmo. E eu tive que expulsar, porque deu 11h30 da noite e o cara lá, videogame. Mas irmão, vai fazer gol em outro campo, irmão. Tá chutando bola pra fora direto, irmão. Miserento. Meu, tem que ser criterioso. Sabe o que? Vai me dar problema. Vai me dar problema. Então você tem que saber que a tua decisão hoje, a decisão que você tem que tomar hoje vai definir o que vai acontecer com você daqui a alguns anos. Está preparado? E depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Sabe por quê, irmão? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando casa, pastor, quando casar melhora. Não entra nessa não. Ou melhora como solteiro, como namorado, como noivo, ou então dá linha na Bíblia. Entendeu? Dá linha na Bíblia. Que o maior erro é esse. Não, pastor. Quando era noivo, chegava lá em casa, botava o pé na cadeira. Pega uma água aí. Paga meu prato aí. Não, quando casar, eu boto no cabresto. Vai me dar problema. Então aprenda a escolher. Seja criterioso. Amém? Não pega o primeiro que aparecer, nem a primeira que aparecer, não. Espera mais um pouquinho. Coloca diante do Senhor. Senhor, é ou não é? Vai, é esse. Começa a olhar o estereótipo. Eu vou pedir com esse cabelo. Não. Foi, irmão. Rapaz, se um dia alguém bater na minha porta com esse cabelo, volta na mesma hora. Falei, vaza, filho, vaza. Deus, né? Olha aí. A menina pede um pedaço. Não, ninguém cabe assim. A menina fala assim, Senhor, eu quero um menino de cabelo liso para que eu possa passar a mão assim no cabelo dele. Aí aparece um negócio desse. Aí ela fala assim pro senhor assim, não, mas é músico, é baterista, é pastor, é homem de Deus. Mas você pedir com esse cabelo? Vai dar problema, irmão. Vai dar problema. Entendeu? Principalmente se seu pai for como eu, vai dar problema. Jesus, olha, e não era assim, quando eu era adolescente era tão comportadinho, mano, cortava o cabelinho direitinho, aí ficou jovem, ficou assim. Deus me livre, o que é isso? Está entendendo? Seja criterioso. Aprenda a ser criterioso na sua opção de vestibular. Sabe? Não, pastor, tem que fazer uma faculdade. Mas aonde você se vê hoje? Aonde você se vê? Você se vê, pastor, nas minhas opções, a primeira medicina, segunda engenharia civil e a terceira história. Não, mas se você não passar a medicina, você é engenheiro. Porque tem engenharia com... Mas se eu não passar nenhuma das duas, você é história, professor de história, Jesus. Aí se forma em história, porque não conseguiu os pontos para passar, aí fica magoado, fica chateado. Nada contra quem é professor de história, tá, por favor? Só um exemplo. Aí fica lá magoado. É só um fracasso. Insiste. Quer ser o quê? Quer ser um juiz? Insiste. Eu conheço uma pessoa, Dr. Júlio César, delegado. Ele passou 7 anos para ser delegado. Ele queria fazer prova para delegado, ficou estudando. Vou ser delegado. E a gente encontrava com ele, falava, e aí, doutor? Só para zoar ele, né? Porque já estava passando tanto tempo, fazer uma prova, não passava, não passava. E ele, você é delegado, hoje é delegado. Aí os amigos, quando a gente se encontra, no dia, a última vez que eu vi Cezinha, eu falei para ele assim, Cezinha, tu lembra que a gente ficava zoando você?
tu ia ser delegado, agora prende todo mundo, cara, tira a onda. Mete todo mundo em cana, eu, Cacau, mete todo mundo em cana. Eu também sou. Sabe, mas determina, sabe, nesse primeiro ponto nosso, determina como é que você vai estar no final do ano. Determina. Como é que eu vou estar? Aonde eu vou estar? E começa a tomar decisões que vão te aproximar do teu alvo. Começa a tomar decisões que vão levá-lo ao caminho do teu alvo. Não escolha atalhos, irmãos. Tome decisão certa, porque você é fruto das suas decisões. E aprenda uma coisa: nunca reclame da sua colheita. Selecione as suas decisões, porque a sua colheita é fruto das suas escolhas. Se você está sofrendo hoje emocionalmente, é porque você escolheu a pessoa errada. E pior que Deus já tinha te avisado. Mas você, teimoso, preferiu ir para a tempestade. Por que você não dá uma chance ao Senhor de te mostrar o caminho? Dá uma chance a Ele. Para de ficar dando pitaco no que Deus está falando contigo. Deus está falando assim: não, você é lixo. Senhor. Não sei se foi a Júlia. Alguém me perguntou. Não foi a Júlia, não. Foi lá no carnaval, eu conversando com uma pessoa. Olha Deus, Jesus. Alguém me perguntou assim: pastor, por que Deus deixou Adão comer o fruto da árvore? Eu falei assim: porque o direito de escolha é nosso. É nosso. E como Adão, a gente está fazendo isso com o Senhor. Senhor, a culpa de eu ter caído é sua. Porque o Senhor poderia ter aberto o céu, caído um raio na minha frente, e eu ia entender que era o Senhor falando comigo. Deus fala, irmãos. A gente não quer ouvir. Hoje à noite Deus está falando com você. Toma a decisão certa. Escolha o caminho certo. Ainda que por um período curto, não tenha medo do mau cheiro, não tenha nojo do mau cheiro. Não. O mau cheiro é melhor do que a tempestade. Está na arca do Senhor, como eu falei. A arca de Deus é a igreja. É cumprir o que a palavra diz. É a melhor opção que você pode tomar. Eu me arrependo de não ter conhecido Jesus na minha infância. Só vim conhecer Jesus depois de jovem. Me arrependo. Como me arrependo? Amargamente. Alguém poderia ter me apresentado Jesus. Por isso que eu não meço esforços, não meço, para investir no ministério infantil. Irmão, o ministério infantil, outro dia eu estava botando um peso. Eu invisto muito mais no ministério infantil do que qualquer outro departamento da igreja. Sabe por quê? Porque eu não quero que essas crianças, Pedro Lucas, Benício que está chegando, as nossas crianças passem por aquilo que eu passei. Elas vão conhecer Jesus e desde pequeno vão ter a opção de escolher. Escolher. Porque eu não quero que elas sofram nas tempestades. Nada que elas ficam um pouquinho no mau cheiro, não tem problema nenhum. O mau cheiro vai passar e aquilo que Deus prometeu na nossa vida vai acontecer. Amém? Dá um abraço do irmão e assim: graças a Deus acabou esse retorno.